Oi, meus amores! Quanto tempo, que saudade de produzir aqui um conteúdo para vocês. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Primeiramente, antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir um mega perdão para vocês por estar praticamente 2 meses sem produzir nada, sem ter esse bate-papo aqui, sem sumir, simplesmente sumir. Mas, como vocês sabem, né, o Mikael veio ao mundo, graças a Deus, e eu estava nessa loucura de aprender a ser mãe, conciliar com a casa, com os cuidados comigo mesma, e infelizmente eu não consegui dar conta de tudo, sabe? Filho, eu, casa, marido e conteúdo. Então eu peço perdão. Eu vejo os vídeos de mães assim, sabe, que logo que o bebê nasce já faz 24 horas com o meu bebê recém-nascido. Cara, vocês são maravilhosos. Eu não sei como vocês conseguem, mas vocês estão de parabéns. Eu super admiro vocês, porque eu realmente não consegui. E fiquei um pouco chateada no início, mas, gente, cada um é cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. E esse foi o meu, mas eu tô muito feliz de ter voltado. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Então, vamos pro meu relato de parto? Tudo começou no dia 28 de agosto. Eu estava com 37 semanas e nesse dia era uma quarta-feira. Eu dormi mega mal, assim, porque eu tava com muita cólica. E nesse mesmo dia eu tinha consulta com a obstetra na parte da manhã. Aí não dormi nada e tal, aí a gente foi pra consulta. Quando chegou lá eu falei, eu não dormi nada, senti muita cólica, senti muita dor essa noite. E aí ela falou assim, pode ser já as contrações, né? E eu ainda tava com dor ao longo do dia, né? E na consulta, quando eu comecei a sentir as cólicas, ela colocou a mão na minha barriga, viu que ficou durinha, ela falou, Bia, suas contrações já começaram, né? Eu, inclusive, ia na mesma semana, no domingo, pra praia. Ela não me liberou porque ela falou que ele estava bem perto, bem próximo de vir. E aí, gente, deu a cólica nessa quarta-feira e o restante do dia, da semana, nada, né? Foi somente nesse dia. Quando eu completei, então, 39 semanas, deu 2 dias, o Mikael nasceu. Ele nasceu no dia 16 de setembro, nasceu com 3,635 kg, nasceu 1h45 da manhã de parto de cesárea e com 49,5 centímetros. Um bebezão, eu achei. Pelo tamanho da minha barriga, eu não esperava que ele fosse tão grande assim e tão gordinho, gente. Mas ele veio com muita saúde, bem forte, lindo e maravilhoso, graças a Deus. Mas vamos lá, como que foi, né? No domingo, dia 15 de setembro, eu acordei com as mesmas cólicas daquela quarta-feira em agosto. E aí, eu comecei a sentir essas dores tudo, mas elas não estavam tão intensas e estavam bem espaçadas, então eu senti de manhã, aí depois eu fui sentir à tarde. E quando deu umas 6h30, 7 horas, a gente foi pra igreja. 6, 7 horas da noite, a gente foi pra igreja. E quando chegou lá, eu comecei a sentir as dores, as contrações mais intensas, né? E comecei a cronometrar. E elas estavam de 5 em 5 minutos, começaram a ficar um pouco mais ritmadas. E aí eu falei, ainda dá pra aguentar, vou continuar aqui na igreja, né? Até que começou o intervalo delas diminuir muito rápido. Então de 5 em 5, foi pra 4, e aí foi pra 3. Só que eu falei assim, tô ficando meio desesperada, porque a dor começou já a dar uma aumentada, o intervalo começou a dar uma diminuída. Eu falei assim, amor, vamos pra casa, a gente termina de arrumar as malas, né? Porque a mala do Mikael já tava pronta, mas a minha dele a gente ainda precisava colocar alguns produtos de higiene, terminar de colocar umas roupas que eu tinha colocado pra lavar, algumas coisinhas assim pra finalizar e fechar a mala. Aí eu falei, vamos já pra casa, terminar de arrumar a mala, porque eu tô achando que ele vai vir hoje. E foi isso, a gente veio aqui pra casa, arrumamos a mala e nisso os intervalos foram diminuindo. Quando foi pra 2 minutos, né, de 2 em 2 minutos, eu fui pro hospital. A doutora fez eu baixar um aplicativo, né, que ia cronometrando esses intervalos, e ela havia me falado que de 3 em 3, de 2 em 2 minutos eu já podia ir pro hospital. Então eu terminei de arrumar as coisas aqui e a gente foi. As minhas dores, elas estavam assim, bem chatas, né, não insuportáveis, mas estavam bem chatas. Bem assim, ai meu Deus do céu. Aí a gente foi pro hospital, chegou lá, fez aquela triagem, fez o exame de toque, eu tava com 3 centímetros de dilatação e as contrações estavam bem ritmadas, com um espaço bem curtinho. E aí
fizemos um cardiotoco ali logo que eu cheguei e resolveram me internar. Aí meu marido ficou resolvendo toda a documentação e me subiram pro quarto. Quando chegou lá no quarto, o Andrei também já tinha chego, eles me colocaram na banheira por mais ou menos uns 40 minutos, mais ou menos assim. Só que logo que eu subi pro quarto, foi feito mais um exame de toque e eu tava com 4 centímetros de dilatação. Ou seja, tinha passado ali mais ou menos umas 2 horas e a minha dilatação só tinha aumentado 1 centímetro. Fiquei na banheira por mais ou menos uns 40 minutos, porque eu não me senti confortável ali dentro. Quando vinham as contrações, eu gostava de me movimentar, de ficar andando. E aí na banheira eu me senti meio, sabe, desconfortável, meio presa ali. Então eu não fiquei muito tempo. Nem sei se eu cheguei a ficar 40 minutos, né? Eu acho que foi na minha cabeça. E aí eu acabei saindo da banheira porque eu não gostei. Aí vinham as contrações, eu ficava andando pelo quarto. Foi o jeito que eu achei de lidar melhor com isso, né? Não gostava de ficar parada, nem sentada, nem na bola. Eu queria ficar andando. Aí beleza, fiquei andando que nem uma doida de um lado pro outro do quarto. Passou mais um tempo, foi feito mais um exame de toque e eu ainda estava com 4 centímetros. Nisso, a obstetra de plantão, ela perguntou se queria que rompesse a bolsa, porque minha bolsa não havia rompido. Aí ela falou que com aquele procedimento, era bem provável que aquele processo seria mais rápido, né? Que a dilatação iria aumentar, enfim, ela falou que seria mais rápido e aconselhou, perguntou se eu queria. Aí eu falei, pode ser, eu quero realmente que seja rápido, quero que, né, vai logo esse trem aqui, pode ser. Aí ela rompeu a minha bolsa. Gente, não sei explicar. Quando ela rompeu a minha bolsa, as minhas contrações, elas foram assim, de tipo, chatas pra insuportáveis. Veio uma contração absurdamente forte e insuportável que eu não aguentei nem por 1 hora. Nem por 1 hora, juro pra vocês. E aí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu quero analgesia, me dê analgesia. Aí chegou a equipe lá, preparou tudo, me deram analgesia. Gente, foram os minutos assim mais satisfatórios da minha vida quando o remédio entrou, sabe, pelo meu corpo, que eu pude sentir o alívio. Foi uma coisa maravilhosa, que eu não sei explicar. Consegui dormir por praticamente 1h30. Foi mais ou menos 1h30 que eu consegui dormir. Com analgesia, cardiotoco tava aqui na minha barriga, estavam vendo os meus sinais, tudo bonitinho. De hora em hora, de tempo em tempo, eu entrava ali uma enfermeira, via como estavam os meus batimentos, os batimentos do bebê e tava tudo certo. Foi um soninho maravilhoso que eu tirei ali. Porém, passado 1h30, chegou mais uma enfermeira, e isso foi na versão do meu marido, porque eu ainda estava pleníssima dormindo. E ele falou que quando chegou uma enfermeira, ela viu ali aqueles, né, eu não sei falar, mas aqueles aparelhos, tudo. E ela fez uma cara estranha. E aí nisso ela chamou a obstetra e começou uma movimentação de tipo um olhando pro outro, um falando abaixo, tá, não sei o que. Ele viu que tinha alguma coisa de errado. E o que estava acontecendo, na verdade, é que os batimentos do Mikael caíram muito e estavam caindo. Ou seja, o coração dele estava parando e ele estava entrando em sofrimento fetal. Não teve outra escolha, nem outra opção e nem como esperar. Só me acordaram e falaram, a gente tá indo pra cesárea de urgência, o coração do seu bebê tá parando e a gente tem que tirar ele. Gente, juro pra vocês, foram os piores momentos e minutos da minha vida. Eu comecei a chorar desesperadamente, eu comecei a chorar assim, porque você já acorda no susto, né? Ainda com uma notícia dessa. Eu tinha me preparado todos esses meses pra ter um parto normal. Fiz fisioterapia pélvica, fiz exercícios pra isso, né? Mas eu tinha em mente que eu jamais colocaria em risco a vida do Mikael e nem mesmo a minha, e que eu só iria pra cesárea se fosse realmente de emergência, se fosse algo urgente. E de fato foi, gente. Os batimentos de um bebê normal é de 110 a 140 BPMs. O do Mikael foi pra 70. Ele caiu pra 70 e ele tava caindo. Então o coraçãozinho dele tava parando, gente. Então, assim, receber a notícia do coração do seu filho tá, tipo, parando e a gente vai ter que fazer a cesárea foram os piores momentos da minha vida. Porque eu morria de medo da cesárea, gente. Eu morria de medo de tudo. Da cirurgia, da recuperação, de como que eu ia conseguir pegar o meu filho ou não. Enfim, tudo que envolvia a cesárea eu tinha medo, morria de medo. Até porque
São vários fatores, né? A minha mãe, ela teve uma cesárea e ela teve infecção hospitalar, então ela ficou vários dias internada após o nascimento da minha irmã, não podia ver a minha irmã, tinha que tirar leite, ficou com a barriga praticamente aberta porque os pontos infeccionaram, então tinha que fazer raspagem daquele pus. Então, assim, pra ela foi um episódio muito traumático e quando ela compartilhou isso com a gente, né, com a minha família, tudo, comigo, consequentemente, pra mim passou a ser traumático também, né? E, assim, eu ouço poucas pessoas falando bem da cesárea, sinceramente, né? Eu sei que o parto normal, ele tem ali os seus... é embaçado, mas a cesárea eu vejo muita gente falando negativamente, então eu tinha muito medo disso. Até porque também a minha cicatrização não é uma cicatrização boa. Eu tenho problema de queloide, piercing, tatuagem, qualquer coisa que eu vou fazer sempre inflama, sempre infecciona. Então era mais um motivo que eu tinha medo. Bom, me acordaram, falaram isso, e isso já era por volta de 1h30. O Mikael nasceu 1h45 da manhã, ou seja, praticamente em 10, 15 minutos a gente já estava na sala de cesárea, eu já estava aberta e eles já estavam tirando o Mikael. E o Mikael nasceu com vida, gente, graças a Deus, nasceu bem, nasceu saudável. Ele não teve nenhuma consequência do batimento dele ter caído assim quando ele nasceu, né? Não teve nada que a gente precisou fazer ali nos dias seguintes no hospital por alguma coisa que acarretou, né? Por alguma consequência, não. Ele nasceu bem e todo o restante fluiu muito bem também. Então, assim, quando tiraram ele, eu não escutei o chorinho dele, então eu me apavorei também, porque, você fica com aquela coisa assim na sua frente, né, que é horrível, você não sabe o que tá acontecendo, mas o meu marido tava ali comigo o tempo todo e ele, né, me trouxe muita calma. Então, assim, quando começou aquela movimentação de vamos pra cesárea, gente, é que nem cena de filme. Que nem cena de filme. Começa uma correria e vai a maca andando e enfermeiro pra um lado, enfermeiro pro outro. É uma loucura. E aí eu tava com muito medo. Medo de perder o meu filho e medo, como eu falei pra vocês, da cirurgia. E aí eu chorava assim, gente, desesperadamente, tipo, até soluçar, sabe? Eu chorava porque realmente foi uma sensação muito ruim. Nesses momentos que a gente se desespera, a gente acaba esquecendo aonde a gente tem depositado a nossa fé, né? São momentos de terror que a gente fica tão desesperado que só vê a tempestade, sabe? Só vê aquele momento ruim. E aí, quando a gente entrou na sala de cirurgia, que eu tava chorando, o meu marido, ele só me lembrou, ele falou assim, amor, Jesus tá aqui. Jesus tá aqui. E aí, tipo, blá, blá, sabe? Foi como se limpasse tudo da minha mente. E aí eu lembrei, eu falei, eu entreguei a minha vida nas mãos de Jesus. Eu sei que Ele vai estar cuidando de mim, cuidando do meu filho, cuidando da minha família. E aí foi aonde, sabe, Ele trouxe à memória uma esperança, que era que Jesus estava ali, sempre cuidando da gente, sempre cuidou e não ia deixar a gente desamparado naquele momento. E aí eu me recompus, parei de chorar, fizeram a cirurgia, retiraram ele. Quando eles trouxeram o Mikael pro meu colo, eles perguntaram se eu queria amamentar. E eu falei que sim, porque eu tava muito ansiosa por esse momento também da amamentação, né? Aí eu peguei ele, na hora que eu posicionei ele aqui, eu comecei a me sentir muito mal. Eu falei, gente, eu tô me sentindo mal, eu vou vomitar. Só deu tempo de tirar ele, eu virei pro lado e vomitei. Pra vocês terem noção, eu virei assim a cabeça pro lado e vomitei. O vômito veio tudo aqui assim por trás, ficou no meu cabelo. Ai, gente, virou uma nojeira. Eu só sei que eu vomitei umas 4 vezes na sala de cirurgia e foi tipo assim, não foi um vômito, foi eu lavei a sala. Porque eles falam que quando você vai fazer a cesárea, você tem que ficar de jejum porque é uma cirurgia, né? E aí eu tinha comido ao longo do dia, porque a cesárea não era não era algo que eu queria fazer. Então eu vomitei muito, não consegui amamentar ele. A gente ficou na sala da cesárea praticamente 2 horas. Ele nasceu 1h45, a gente ficou até umas 3 e pouquinho. Não me recordo direito. Só que ficamos bastante tempo na sala de cesárea. E aí, depois disso, eles me levaram para a sala de recuperação. A sala de recuperação é uma sala onde você fica deitada lá, de boa, só que você só é liberado daquela sala quando você novamente sentir as pernas, né? Quando o movimento das suas pernas voltarem. E aí, como eu tinha tomado a analgesia, que é a peridural, e quando eu fui entrar na cesárea eu tomei mais uma anestesia,
Eu tava assim com muita anestesia no corpo, então o movimento das minhas pernas demoraram muito pra voltar. Eu só fui liberada pro quarto 6 horas da manhã, gente. Então eu fiquei praticamente 3 horas na sala de recuperação, porque o movimento das minhas pernas estava muito demorado de voltar. E, gente, que sensação horrível, você tentar assim mexer e, tipo, sei lá, não funciona. E fomos pro quarto 6 horas da manhã. Foi o primeiro momento que o Mikael mamou. Ele nasceu 1h45 e só foi mamar às 6 horas da manhã. Mas em todo esse tempo ele ficou muito calmo, muito tranquilo. Um bebezinho muito bonzinho, muito abençoado. E aí, quando eu coloquei ele pra mamar, gente, foi perfeito. Eu sei que muitas mamães têm uma experiência ruim com a amamentação. E isso é muito triste, é muito dolorido, né? Porém, eu gostaria que todas tivessem a mesma experiência que eu tive. Porque quando eu coloquei ele, que eu encaixei a boquinha dele, a pega foi perfeita, gente. De primeira, a pega foi perfeita. Me emociona de falar isso porque a amamentação também era um dos medos, né? É um medo que a gente tem, né? De, ai, será que vai dar certo? Será que eu vou ter que dar fórmula? Será que vai doer? Meu peito vai rachar? Meu bico vai cair? Então, pra mim foi um momento muito feliz, mesmo depois de todo o desespero da cesárea. Pra mim foi um momento muito gratificante, feliz e emocionante, sabe? Ele pegou, deu tudo certo, aí ele mamou. E vamos para os dias seguintes no hospital. A primeira noite no hospital, gente, foi a pior noite da minha vida. Foi a pior noite. Por quê? Aquilo que falam da cesárea é realmente verdade. Você não consegue fazer absolutamente nada sozinha. E isso pra mim foi o que me matou. Juro, foi o que me matou de verdade. Por quê? Eu já dormia meio inclinada assim, né? Aquela cama ela fica assim, você já dorme mais ou menos assim. Só que aí à noite o Mikael, tipo, chorou muito de madrugada, né? Normal, chorou muito, muitas vezes pedia pra mamar, né? E aí, tudo que eu ia fazer, eu tinha que acordar o Andrei. Só que a gente já tava muito cansado da madrugada, né, do nascimento dele, da cesárea, porque é praticamente que a gente não dormiu, a gente não descansou. Então, a gente tava muito, muito cansado e exaustos. E tudo que eu tinha que fazer, eu tinha que chamar o Andrei. Então, eu queria virar, trocar uma posição, eu tinha que chamar ele. Eu ia pegar o Mikael pra amamentar, eu tinha que chamar ele. Eu queria fazer um xixi, um simples xixi, eu tinha que chamar ele porque eu não conseguiria sair da cama sozinha. Então, gente, isso pra mim foi horrível, horrível, horrível. E essa primeira noite foi, assim, a pior. As 2 noites seguintes, elas foram melhores, no sentido de que, assim, por conta da medicação, eu já não tava sentindo tanta dor na barriga, nos pontos, né? E aí eu conseguia fazer as coisas um pouco mais sozinha. Só que eu acabei me esforçando mais do que deveria, né? E aí em alguns momentos eu sentia mais dor. Então o remédio acabava que não dava tanto efeito assim, porque decorrente do esforço de não querer depender de chamar o meu marido pra pegar o neném, eu pegava sozinha. E aí com isso eu sei que foi um risco, eu sei que isso poderia ter gerado algo pior, né? Fazer um esforço que eu não poderia fazer. Mas naquele momento eu achei necessário porque eu queria cuidar do meu filho, meu marido tava cansado, eu queria ajudar ele também a descansar. Enfim, é isso. As 2 noites seguintes foram menos piores do que a primeira noite. A alimentação do hospital foi maravilhosa, nossa, eu comi tão bem. E foi isso, basicamente, a história do hospital. Quando nós retornamos aqui pra casa, eu tive uma rede de apoio muito boa, graças a Deus. Eu tive a minha sogra presente, tive a minha mãe. Então elas intercalavam os dias pra vir aqui cozinhar, pra vir limpar a casa pra mim. Eu moro numa casa que tem lances de escada, então assim, eu não podia subir e descer. Eu literalmente fiquei praticamente 15 dias dentro do quarto pro banheiro, do banheiro pro quarto, porque é onde fica aqui no 2º andar, nos corredores dos quartos e banheiros, né? Então eu fiquei somente aqui. E aí chegou 15 dias, a gente já tava ficando louca, assim, louca da cabeça. Aí quando deu 15 dias eu passei na consulta e aí me liberaram pra subir e descer calmamente, sem fazer muito esforço, mais tranquilinha possível. Mas enfim, eu tive essa rede de apoio muito boa, que fazia comida, que me ajudava com a casa, então pra mim foi muito bom nesse aspecto, né? Porém, com 1 semana que eu retornei pra casa, eu tive um problema com a minha cicatrização. A minha cicatriz, ela tá aqui, ó. Em cima da minha cicatriz formou uma saliência, gente, tipo uma saliência bem grande assim e amarelada. E eu não tava sentindo dor, mas a aparência era muito feia. E aí eu mandei uma foto pra minha obstetra e falei, olha, tá assim, é normal, tal. Ela falou, Bia, provavelmente essa saliência
com esse amarelado é pus. Então eu aconselho você ir pro hospital para eles te avaliarem e, se for necessário tomar antibiótico, fazer o que for necessário lá, porque eu acredito que seja realmente uma infecção. Aí, pronto, né, gente? Foi o meu desespero, eu comecei a chorar de novo. Mas a gente foi pro hospital, eu fiz uma ultrassom em cima aqui da cicatriz. Não tinha nada, assim, de infecção, mas era o início de inflamação. O médico me medicou um antibiótico. Foi antibiótico? É. E uma semaninha tomando, melhorou, ficou tudo perfeito. E esse basicamente é o meu relato de parto, gente. E tem sido uma experiência muito boa, muito legal. Obviamente tem os dias que a gente fica mais cansado, fica mais exausta. Eu acredito que na maternidade são muitos desafios, mas o que é pior, sinceramente, pra mim, tem sido a privação de sono, né? Você não dormir bem à noite acaba te deixando um pouco estressada na manhã, no restante do dia. Então, às vezes, você acaba descontando nas pessoas próximas, né? Sabe aquela sensação de, tipo, eu nasci pra isso, eu nasci pra ser mãe? Eu tenho sentido isso, sabe? Como se eu realmente nascesse pra isso. E tem sido uma experiência muito boa pra mim. Fora a parte da privação de sono. Mas, em todo caso, eu tenho aprendido também que são dias e dias. A gente vai caminhando, pouquinho a pouquinho, e você precisa viver o dia de hoje. Eu preciso viver o dia de hoje. Então, assim, no dia de hoje, se o meu filho tá dormindo bem na caminha, eu vou aproveitar pra me cuidar, lavar meu cabelo, cuidar da casa, deixar a casa arrumadinha, cheirosinha, porque, gente, uma casa limpa e organizada faz muito bem também pra nossa saúde, porque é o nosso lar, então a gente precisa manter, né, tudo bem cheirosinho, gostoso. Porém, gente, tem dias que o bebê vai ter uma dependência maior de você, né? O Mikael tem dias que ele só quer dormir no colo, então é nesse dia que você precisa abrir mão de ser tão neurótica, né? Porque eu falo comigo, assim, eu sou muito perfeccionista, então eu quero tudo arrumado, tudo limpo. Se eu não conseguia limpar, eu ficava muito, meu Deus, estressada. Mas eu tenho aprendido isso, sabe? São dias e dias, então tem dia que eu vou conseguir arrumar, deixar tudo perfeito, mas tem dias que o Mikael vai precisar mais de mim e ele é a minha prioridade, sabe? Nesse momento ele é a minha prioridade, então ele vai ter o meu colo todo o tempo que ele precisar. Então, se ele não tá dormindo bem na cama, o meu colo ele vai ter e aí ele vai descansar, entendeu? Então, tipo assim, são dias e dias e a gente precisa aprender a lidar com isso e aquela frase, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Se você não conseguir limpar a casa um dia, 2 dias, tá tudo bem. Segue essa rotina, dê prioridade ao seu bebê. E é isso, gente. Deus é muito bom. Foi uma cesárea de emergência, mas deu tudo certo. Tivemos uma experiência diferente, por mais frustrante que às vezes seja. A gente precisa saber que a gente não tem o controle de tudo, né? E se a gente confiou a nossa vida nas mãos de um Deus onipotente, a gente precisa descansar, sabendo que Ele tá cuidando de tudo, como Ele sempre cuida. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato de parto. Eu prometo, tá? Que eu não vou abandonar esse canal aqui, que eu vou voltar com mais conteúdos, vlogs. Quero fazer o tour do quarto do Mikael pra vocês verem. E, gente, é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.